E agora você vai comigo aqui em Nicolau Maquiavel, um autor que é figurinha presente quase todos os anos no Enem, muito importante. Não é à toa que eu destinei uma aula só sobre Maquiavel, não sei se vocês lembram. Eu trabalhei o pensamento de Maquiavel todo, depois sobrou só um tempinho para o pensamento, né, dos outros autores contratualistas, aí eu introduzi o Hobbes, depois eu tive mais uma aula para falar sobre o Locke e o Rousseau. São autores que são indispensáveis para esse momento. Então aqui você vai ter uma coisa que é importante. Uma questão padrão Enem, conforme as outras, só que uma característica diferenciada. Você vai ter uma citação, você vai ter uma interpretação mínima dentro do ponto de vista com relação ao trecho, e você vai ter um direcionamento. A alternativa A está errada porque o texto faz assim, o trecho. O trecho acima se refere ao esforço de Maquiavel em conceber a política como autônoma em relação à ética. O que é que significa em termos práticos? A ética para Maquiavel é relativa. Você precisa, enquanto príncipe, enquanto gestor, agir muitas vezes sem levar em consideração a ética, porque a ética é uma premissa da esfera religiosa, é uma premissa da esfera familiar. E não se esqueçam, o lugar de fala de Maquiavel no século XVI, a obra O Príncipe é de 1513. Então, estava no contexto do renascimento cultural. A Península Itálica, lembra que eu desenhei até a botinha na sala de aula? A Península Itálica estava dividida e precisava ser unificada frente a isso. Então, vamos aqui ao que interessa. Ele consegue falar da autonomia da política se distinguindo da ética entre a monarquia, ele distingue a política da monarquia com a política astuciosa dos príncipes e a república com os valores éticos da democracia. Não, ele nem se preocupava com isso naquele momento. Lembre-se que Maquiavel está, de algum momento, batendo de frente com a teoria do direito divino, mas ele não está mencionando diretamente a monarquia. B, a preservação de si com os valores cristãos e a falsa profissão de bondade real não tem nenhuma relação dentro dessa premissa, tudo bem? Ele separa essas esferas, como eu falei para vocês. A virtude, força viril dos políticos guerreiros, e a fortuna, bênção divina sobre o governante. Não é essa a questão. A virtude é você usar as artimanhas e as regras do jogo quando for preciso, né? A partir das suas qualidades, enquanto príncipe, enquanto ser humano. E a fortuna é quando você usa as artimanhas e as regras de jogo de acordo com a necessidade, de acordo de ter uma política de resultados, onde os fins justificam os meios. Lembrando que essa frase nunca foi dita por Maquiavel, mas é atribuída a ele exatamente devido à sua política de resultados, equilibrando virtude e fortuna. Alternativa D, o como se vive a política como verdade efetiva e como se deveria viver as utopias éticas. Isso é a alternativa correta. Anote aí uma palavra-chave que é interessante para o pensamento de Maquiavel. A realpolitik, a política nua e crua. E aí você vai ter esse direcionamento. Maquiavel não está preocupado, digamos que ele está no século XXI, ele não está preocupado em você ser de direita ou de esquerda. Garanta um bom governo, use a virtude e a fortuna que a sociedade vai agradecer. Porque ele sabe que um povo, ele não quer saber se o preço do feijão está caro, se a gasolina está cara. Ele quer saber quando ele vai ter condições de vida. E o príncipe deve se preocupar apenas com isso. E aí a alternativa A está errado porque fala assim, os homens maus, a política como maquiavelismo e os homens bons, as virtudes cristãs. Não tem nada a ver. Então vamos lá. Próxima questão sobre o pensamento de Maquiavel, é uma questão bem simples. E aí você vai ter a ideia de organizar a sociedade, né? E aí você vai ter outra questão simples, é um trecho pelo trecho, você vai ler o trecho e vai procurar saber o que é interessante. Então vamos lá. Com base nessa passagem extraída da obra O Príncipe, Maquiavel, assinala a alternativa correta. O poder mandado do príncipe deve ter capacidade de não apenas levar a cabo os planos de expansão do seu próprio governo, mas, sobretudo, criar condições para que esse poder mantenha-se de forma plena e garanta a legitimidade da própria dominação. Essa é a alternativa correta. Qual é a ideia que você vai ter aqui? O objetivo de Maquiavel é a política e se manter nela a partir das relações de poder. Ou vou reorganizar a fala. O objetivo da política para Maquiavel era chegar ao poder e garantir estratégias para que você possa permanecer nele, tá certo? E aí você vai ter esse direcionamento. Não pode ser a alternativa B, porque fala passagem refere-se a, em especial, as repúblicas que ainda não passaram por um processo de amadurecimento. Parei de ler aí.
Você só precisa lembrar do século XVI, da Península Itálica, e sabe que isso não está em jogo naquele momento. C. Para Maquiavel, habitar a república é conquistada. Para Maquiavel, habitar a república conquistada é uma possibilidade mais consciente com a posição do príncipe. Considerando que o autor tinha laços com o pensamento humanista, destruir uma república conquistada implicaria lançar mão da força militar. Não tem nenhuma relação disso. Não se esqueça, Maquiavel diz assim: quando for preciso, é melhor você ser temido do que ser amado. Então, você pode usar, em alguns momentos, a força, desde que você procure visar, no final dessa ação, a melhoria para a sociedade a partir do seu governo. E aí, vamos para a alternativa D. No mundo moderno e contemporâneo, o príncipe, garantidor da ordem e da segurança pública, pode intervir com o argumento de preservar as instituições democráticas e republicanas, mesmo que para isso seja necessário o uso da força. E aí você vai entender que o objetivo não é garantir a ordem e a segurança pública, que não é Estado positivista, tudo bem? Não é Comte. Se fosse Comte, você poderia colocar. O que vai ser colocado aqui dentro dessa ideia é você garantir, né, melhoria para a população, não a ordem apenas. A ordem é um meio, né, não é o fim desse processo. E a alternativa é: o príncipe pode, por meio do plano eleitoral, plebiscito, consulta popular, em nome do povo, garantir a soberania do seu Estado. Pode invadir as nações que colocam em risco sua própria liberdade. Pode combater o ódio das outras repúblicas e que essa nação não seja destruída ou habitada pelo príncipe, a fim de assegurar a ordem democrática. Não. De quem é essa teoria, prof? Essa teoria é de Alex de Tocqueville, na obra A Democracia na América. Caiu no Enem ano passado, no nosso aulão do Espaço Humanos. Eu disse ao vivo que iria cair e caiu, porque nós sabemos que a leitura é feita em cima desse cenário. Então, aqui é A Democracia na América, de Alex de Tocqueville, lá do século XIX, tá bom? Então, queridos, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, nos procure, nos siga nas redes sociais, porque geralmente os conteúdos estão aflorando para que você possa estudar. E conte conosco, tá bom? Espero que no próximo simulado você consiga ter outro bom resultado como foi nesse. Um abraço, até mais, tchau e se cuide.